Eu sou fã de anime. Eu assisto anime desde novinha, desde pequenininha, lá na década de 80. Na década de 80. E eu assistia, era o Dom Drácula, morria de rir com ele, o Gênio Maluco. Recentemente, meu marido sugeriu pra gente assistir um anime da década de 80. Na verdade, esse anime é de 1974, mas ele passou aqui no Brasil na década de 80 na extinta Rede Manchete. Patrulha Estelar Yamato. Vou te contar tudo. Olá, tudo bom? Eu sou a Bárbara Garré, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou escritora, professora de escrita criativa e storytelling e te ensino a escrever um romance do início até o fim. Então, como eu estava falando, Patrulha Estelar Yamato, que anime maravilhoso. A história é amarradinha do começo até o fim, não tem furo. Cara, é sensacional. Eu não lembrava. Eu lembrava que eu tinha assistido, mas eu não lembrava da história, eu não lembrava dos personagens. Isso tem muito tempo, né, gente? Mas a música eu lembrava. Depois procura o tema principal. É lindo demais. Mas o que acontece? A gente começou a assistir. E relembrando, preste atenção nessa data que eu vou dizer pra você. É de 1974, eu sou de 73, eu tinha um aninho. Estamos assistindo, logo no primeiro episódio, a nave, que é a Yamato, que ela parece um navio, e de fato até os próprios tripulantes, eles se denominam marinheiros. O capitão, ele usa aquele chapelão, aquele casacão de marinha mesmo. E acontece uma guerra lá contra os alienígenas. A série, né, o anime Patrulha Estelar Yamato é uma space opera. Tem aquelas guerras no espaço, as navinhas piu, 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 dando tiro uma na outra. Enfim, logo no primeiro episódio, a Yamato, a nave, ela usa uma espécie de canhão laser que quando ele começou a formar o laser, quando ele começou a atuar, na hora eu me lembrei de uma série de filmes que eu amo de paixão, Star Wars. Eu fiquei assim, olhei para a cara do meu marido, aquele ali não é igual o super laser da Estrela da Morte? Ele, é sim. Gente, igual. Continuamos assistindo a série e até a música, a trilha sonora de fundo, aquela musiquinha calma, gente, é igual. Igual. Lembra demais o Star Wars. As músicas de Star Wars. Porém, Star Wars é de 1978. Aí eu te pergunto, será que existe uma coincidência? Ou será que o nosso querido George Lucas se inspirou na Patrulha Estelar Yamato? Vamos pensar nisso? Agora eu vou falar uma outra coisa para você. Recentemente eu estava lendo um livro sobre a saga Star Wars, falando também sobre o George Lucas, e ele disse que se inspirou bastante em uma HQ, história em quadrinhos, francesa, chamada Valerian, para compor alguns episódios, algumas cenas, alguns personagens de Star Wars. Ela é francesa. Se eu não me... ela é bem antiga. Aqui não me diz qual é o ano de lançamento dos quadrinhos. Eu comprei em 2017, tá? Com a... achei. 1967. 1967. Ou seja, bem antes de Star Wars, que é de 78. Bárbara, onde você quer chegar com esse blá 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 todo? Simples.
esquece essa história de ser original. Ai, eu vou escrever uma história, eu estou quebrando a cabeça, mas eu preciso ser original, eu tenho que criar personagens originais, eu tenho que criar uma história original. Para, meu querido. Isso não vai acontecer porque não tem nada original. É tudo inspiração, meu bem. E eu tô trazendo para você essa situação de Star Wars, do George Lucas, que se inspirou, gente, claramente, porque isso aqui, Valerian, ele disse, e Patrulha Estelar e Yamato, porque visualmente, auditivamente, a música é idêntico. Tá na cara que ele se inspirou naquilo ali. Por que eu tô dizendo inspirou? Muitas pessoas ficam assim, não, se não for original é plágio. Para. Deixa de ser bobinho. Plágio é quando você pega a obra do sujeitinho, eu pego Valerian e coloco aqui, Bárbara Garré. E boto um outro nome. Valeriana. Isso é plágio. Agora, você se inspirar em quem você admira, isso não é plágio não, amor. Isso é admiração. Inspiração. E você pode fazer isso à vontade. Qual o problema disso? Quantos não se inspiraram no Drácula de Bram Stoker? Uma vampirada que a gente tem por aí. Ah, não pode ter mais vampiro porque o único que tinha que ter era o Bram Stoker. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu tô lendo um livro chamado Oficina de Escritores e ele tem um capítulo exatamente sobre isso, a questão da originalidade que os escritores, né? A gente fica tanto assim, ai, que eu preciso ser original, ai, que a minha história tem que ser original. Gente, isso é inocente demais você achar que você tem que ser original. Isso não existe. Eu vou ler para você um trecho desse livro que eu fiquei assim, estupefacta, para não dizer de bobeira. Preste atenção. Depois de descobrir Kafka, imediatamente comecei a escrever contos. Sabe quem disse isso? Gabriel Garcia Marques. As primeiras obras de Gabriel Garcia Marques eram uma visível imitação de Kafka. Imitação. Ele está imitando. Porque ele gostava do sujeito, ele admirava o sujeito. Por que ele não pode imitar? Ah, mas ele é Gabriel Garcia Marques. E daí? Mas colocaram o autor, embora fosse uma imitação, colocaram o autor num caminho que fez dele um dos estilistas mais admirados e originais da sua época. Sabe por que ele é original? Porque ele pegou um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho da acolá, um pouquinho do fulaninho e criou o dele, com o tempero dele, com as palavras dele, com o jeito dele. Tem outro trecho aqui. Já Chekhov reescrevia histórias inteiras de Tolstói e de Turgenev com suas palavras no intuito de se tornar um escritor. Ele reescrevia, ele estava estudando. Ele pegava as obras do Tolstói, o Chekhov pegava as obras do Tolstói e reescrevia com as palavras dele. Olha, cara, olha a inteligência do sujeito. Ele estava reescrevendo, ele estava fazendo um estudo, reproduzindo com as suas próprias palavras para se tornar um escritor. Gente, e a gente, que não é porcaria nenhuma, que publicou um romancezinho na Amazon, 2, 3, não, eu tenho que ser original. Ah, gente, eu tenho, me dá raiva disso. Teve uma vez que eu fiz uma postagem no Instagram falando exatamente sobre a questão da originalidade, porque a gente pode se inspirar, por que não? Por que não se inspirar? Aí uma pessoa comentou, ai, mas é errado, isso não pode fazer, porque a pessoa tem que ser original, ela tem que tirar a inspiração do âmago do seu ser. Tá aqui, gente, Tolstói, Garcia Marques. Eles claramente imitavam os autores, os escritores que eles admiravam. Qual o problema disso?
Eu achei isso o máximo. E outra coisa, quando eu escrevi Abdução, por que eu escrevi Abdução? Eu escrevi Abdução porque eu sou louca por ficção científica. Adoro ficção científica. E na época, mais de 20 anos atrás, uns 25 anos atrás, gente, tô com 50, né? Vamos combinar. Eu assisti um filme chamado Fogo no Céu. E era uma releitura da história de um abduzido, Travis Walton, em que ele narra, ele até escreveu um livro, né, de memórias contando o que aconteceu com ele quando ele foi abduzido por alienígenas. O sujeito contou a história dele e fizeram um filme. E eu fiquei assim, caraca, que máximo a pessoa ser abduzida por alienígenas, eles fazendo experiência com ele. Eu queria ler alguns livros a respeito, porque eu achei aquilo super legal. E não tem. Pelo menos não tinha. Não tinha livro. E agora? Passou o tempo, comecei a pesquisar, revista UFO, OVNI, já comecei a ler aquela coisa toda. Aí eu pensei assim, quer saber? Eu vou escrever a minha história. E daí que surgiu a Abdução. Escrevi Abdução. Em 2017 eu levei para a Bienal, esgotei todos os volumes. A galera ficou animadíssima, o pessoal gostou, pediu o segundo volume, eu escrevi O Destino de Astarte. Mas por quê? Porque eu me inspirei em uma história. Foi uma história real? Não sei, pode ter sido, né? Mas eu me inspirei, foi através de uma inspiração que eu escrevi um romance. E por que você não pode escrever as suas histórias, seja romance ou não, através de uma inspiração? Pensa a respeito disso. E agora eu vou te ensinar 5 passos para você buscar inspiração e originalidade em outras obras. Primeiro passo, ouça músicas variadas. Tem uma música do Chris Cornell que ela se chama Like a Stone. A música é uma história, é a história de um fantasma que se apaixona por uma mulher. Olha uma história aí. Legal, interessante, eu vou escrever uma história a respeito de um fantasma que se apaixona por uma mulher. Dá para se inspirar com músicas. Então, escuta as musiquinhas aí, vê o que elas podem te trazer de inspiração e escreve uma história a respeito, um conto. Por que não? Segundo passo, assista filmes e séries no estilo que você gosta. Digamos, eu gosto de assistir ficção científica. Então, por exemplo, eu sou fã do Isaac Asimov, tá rolando Fundação. Assisto Fundação, assisto um outro filme, assisto mais um acolá e eu junto aquilo tudo para criar uma nova história. Então pegue os filmes e as séries do gênero que você gosta, assista e se inspire. E leia livros, esse é o terceiro passo, né, para você ser mais criativo. Leia livros também, mais óbvio impossível, né, do gênero que você gosta. Você vai pegar... você gosta de romance de época? Sai catando Machado de Assis, José de Alencar, sei lá, vai pegando aqueles romances e leia e se inspire para criar coisas novas. Outro dia eu li um romance de época, sim, eu leio romance de época. Eu li um romance de época hot. Eu fiquei assim, gente, que legal, isso funcionou. Funcionou, ficou bacana. Sabe? E era um romance de época, com todas as características de um romance de época hot. Olha a inspiração, onde que essa autora foi pegar a inspiração? Sensacional! Então leia os livros que você gosta e se inspire. O quarto passo é observar a paisagem ao seu redor. Monumentos, lugares culturais, centros culturais, ou cidades históricas, pontos turísticos. Observa aquele local e cria a sua história. Uma nova origem do Cristo Redentor, uma nova origem para o Museu de Arte Moderna. Cria, inventa uma história
sobre aquele lugar. Você pode até ler a respeito. Ah, isso aqui se originou da onde? Ou então cria o seu próprio lugar baseado naquele que já existe. É uma excelente fonte de inspiração. E por último, não menos importante, faça exercícios de escrita criativa. Mas você pode fazê-los variando. Por exemplo, eu vou fazer um exercício de escrita criativa sobre cowboys. Mas aí eu vou agora fazer sobre alienígenas. Não, vou fazer sobre dorama, atores coreanos. Não sei, inventa. A gente pode pegar exercícios criativos, exercícios de escrita criativa que já existem e adaptar à nossa realidade. E eu vou indicar, lógico, o meu curso, o Desafio dos Escritores Criativos, em que eu ensino técnicas de escrita e dou exercícios de escrita criativa diários para você praticar e você ficar mais criativo ainda. Gente, é sensacional. Todo mundo que fez elogia muito, o pessoal gosta, a criatividade aumentou pra caramba. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Seja original do seu jeitinho. Gente, originalidade, uma coisa assim criada do absolutamente zero, é muito difícil. Então, se adapte, seja original do seu jeito. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreve no canal, me segue no Instagram e continua aqui assistindo os próximos vídeos que toda semana tem. Um beijo, até o próximo!